Sejam bem-vindos ao meu podcast, começando a temporada de 2024. E olha, essa temporada promete, porque a gente já está iniciando com um convidado muito especial. Eu vou dar um spoiler aqui para ver se vocês adivinham. Primeiro que ele é da geração de prata. Vamos lá. Ele foi o primeiro atleta que eu achava que era brasileiro, mas não, foi latino-americano a entrar no Hall da Fama, olha, internacional. E acho que a última todo mundo vai saber, que ele é o autor do lendário Jornada nas Estrelas. Então, Bernardo Reisman, muito obrigada pelo convite, pelo aceitar o meu convite, por estar aqui presente no meu podcast. Fico muito feliz. Obrigado. Eu que agradeço, Dani, né? A gente poder ter a oportunidade de trocar ideias, né? Você que é formado em educação física, fisiologia, que entende do assunto, é uma coisa que certamente vai fluir com a maior naturalidade possível, né? Sempre bom a gente poder ter o que passar de experiência de vida e de situações, não só como atleta, como ser humano, como cidadão, para o povo, né? Que precisa tanto. E o teu tipo de podcast que eu já acompanho é uma coisa fantástica com relação a isso. Obrigada. A ideia é a gente trazer aqui personalidades do esporte, personalidade da educação física, e você era, né, certa aqui no podcast. A gente teve a oportunidade de se encontrar agora no Prêmio Brasil Olímpico, e Bernardo, eu preciso que você vá lá no podcast. Eu queria muito que você iniciasse realmente essa temporada de 2024, para a gente começar aí com o pé direito, porque você representa muito, não só no voleibol, mas você representa muito no esporte, você representa muito na educação física. Não só você como atleta, mas assim, pelo que você contribui e contribuiu ao longo da sua vida também para a educação física. Você sempre foi engajado, sempre foi participativo, sempre foi envolvido com a nossa profissão. Inclusive ajudou no reconhecimento da profissão também. É verdade, né? É uma coisa que a gente, como ex-atleta de ponta, eu não entendia como é que uma profissão tão importante para a sociedade de um país, né, que trata da saúde, né, da fisiologia, anatomia, não tivesse a necessidade de ter uma formação básica, né? Então foi uma luta que não eu iniciei. Tantos iniciaram durante tantos anos, eu fui apenas um apêndice, uma parte política, porque eu era deputado da época, e que fui procurar, por acaso, na minha opinião, uma autoridade da história da educação física do mundo, que foi o professor Manuel Tubino. Sim. Tubino foi meu primeiro preparador físico no Fluminense, eu ainda criança, 14, 15 anos, e que eu não entendia, perguntava para ele, pô, Tuba, como é que pode essa coisa acontecer? Bom, lá na frente eu vou explicar melhor, mas é só para dizer o porquê eu busquei o Tubino para tentar buscar o Jorge Steinhilber e todo o sistema que pudesse tornar viável a regulamentação do profissional de educação física no nosso país, né? Que vivia problemas de ordem física, crianças se lesionando, pessoas tendo problema cardíaco sem orientação básica. Então, o que aconteceu? O êxodo muito grande de pessoas que se formaram, mas não servia para nada e foram vender pipoca na praia, sanduíche natural. Então, foi uma grande vitória que está apenas começando. Estou falando depois de 1998, ela está só começando, porque a própria fisioterapia, que era educação física, era ligada à fisioterapia, até hoje, com mais de 50 anos, quase 60 de regulamentada, ela ainda sofre muitos problemas com relação a todos os conselhos regionais, até o federal. Então, é uma questão de fiscalização sistemática e contínua que esses conselhos precisam obter. A nossa profissão agora, né, fez 25 anos, é um bebê, se a gente for pensar em todas as profissões, né? Tivemos o jubileu agora, no ano passado, para comemorar justamente a vitória da profissão. E, Bernardo, eu sempre começo o podcast falando assim, como que eu conheci aquele convidado, né? Aquela pessoa que está aqui. E aí eu gosto de contextualizar todo mundo. E a gente acabou se conhecendo na época na Universidade Estácio de Sá, eu era coordenadora de curso, e você estava sempre presente lá na Estácio, também tinha o professor Célio Cordeiro relacionado, né, ligado diretamente ao voleibol. Então, além de você estar ali sempre no campus, que era o Clube Axi, que existia aqui na Barra da Tijuca, que tinha também uma estrutura muito legal de esporte, você já estava envolvido na época ali com a educação física e já buscando já esse reconhecimento. E aí eu até brinquei com você, que eu falei, eu não sei se você lembra disso, mas eu tenho uma moção de louvor que você passou para mim na época, quando você era deputado estadual,
pelos serviços relevantes à educação física, justamente porque a gente trabalhou muito juntos ali naquele momento, buscando, né, a legalização, buscando o reconhecimento profissional. Não tenha dúvida, aí você recebeu, não foi à toa, né? Não é à toa que você está aqui hoje com o teu esplendor de tudo que você repassa e seu conhecimento, que a gente tem que estar sempre juntos fazendo alguma coisa para a coisa não esmorecer e escorregar pelos dedos, né? Então, eu só tenho também a agradecer a você e a toda a educação física e as pessoas envolvidas com o esporte, com as atividades físicas, que todos nós sabemos o quanto é importante, né? Como eu já me referi anteriormente, e essa luta, o quanto ela foi importante, dura. Eu sou apenas, como eu falei, um pedacinho de vários segmentos e gerações que brigavam por essa situação, por não ter esse reconhecimento e que conseguiram, depois de tantos anos, a aprovação, né? A regulamentação, né? Por acaso foi o presidente em exercício da época, que foi o Fernando Henrique Cardoso, né? que aliás, foi o vice-presidente Marco Maciel, porque o Fernando Henrique Cardoso, em 98, ele não pôde estar presente. Quem assinou foi o ex-vice-presidente Marco Maciel, nosso grande companheiro também, que ajudou bastante a educação física. E o Fernando Henrique depois esteve presente no dia da festa para poder, né, marcar a presença lá e receber essa homenagem. Foi no Clube do Piraquê, na Lagoa, no Rio de Janeiro, isso mesmo. Foi isso mesmo. E ele fez questão de colocar na agenda dele e estar presente. Acho que foi uma grande vitória para todo mundo ali. Foi um dia realmente de muita festa, né? Celebração de vitória. Você imagina, Dani, quantos milhares de pessoas estão sendo beneficiadas com a orientação correta, né? Pelo menos não está 100%, mas tem que pressionar. Né? Os conselhos regionais, eles atuam de acordo com as denúncias, né? Como qualquer outro conselho, da fisioterapia, do advogado, OAB, o CREA, o CREMERGE, todos eles funcionam através de denúncias. E é assim que deve ser feito, né? A gente tem que estar sempre recebendo informações para ver se tem algum falso profissional atuando, podendo lesionar alguém, né? E você é ali o deputado estadual, mas depois você também ficou envolvido em várias situações ao longo da sua vida, em cargos políticos também, sempre levando a bandeira do esporte, sempre defendendo a educação física. Você passou pela Secretaria do Esporte, você ainda hoje faz parte, né, da comissão de atletas do Comitê Olímpico Brasileiro. Como que foi essa tua, assim, jornada, vamos dizer assim, mais política? Foi uma coisa que você, em algum momento da sua vida, você tinha planejado, foi fluindo, a vida foi te levando para isso? Como que foi esse processo? Bom, em 1988, depois de eu ter voltado da Itália para jogar minha última temporada, né? Eu fui o primeiro brasileiro a jogar na Itália. Sim, é importante a gente reforçar isso aqui também. Fazer uma correção que você falou, eu sou o Hall da Fama do mundo, não é? Do Brasil. No esporte. Do Brasil também, do Comitê Olímpico Brasileiro. Mas o Hall da Fama no mundo, você não foi só o primeiro brasileiro, você foi latino-americano. Latino-americano a entrar nessa história. Hoje o Brasil tem mais de 15, né? Sim. E vai fazer tantos outros porque o Brasil é uma referência no esporte, né? Então, voltando ao que a gente estava falando, que eu esqueci, se você me dá uma lembradinha aqui rapidinho, se você me ajudar, a gente volta... A gente volta aqui, você falando da questão da vida política, quando você voltou da Itália. Exatamente. Eu voltei da Itália, joguei no Flamengo, minha última temporada, e falei, agora eu vou parar de jogar e não sei o que vai acontecer. Foi quando me veio a história de atuar, sempre atuei fora das quadras, não só na quadra, ajudando o esporte, ou ajudando alguém, eu estando sempre... solícito aos questionamentos e ao posicionamento de poder ajudar. E eu imaginei, me veio um convite do ex-presidente Collor, de me convidar para ser ministro de esporte, sucedendo uma das maiores figuras extraordinárias que esse país já teve, que foi o Zico, né? Aliás, eu tenho um orgulho, o Zico foi o primeiro, eu fui o segundo, o terceiro foi o Pelé. Olha só que trio! Que eu fiquei, né? Então foi um convite que aconteceu, então foi ao contrário. Eu comecei como ministro de esporte, para depois me tornar deputado estadual, né? Para depois ser membro do COI, porque eu já era membro do Comitê Olímpico Brasileiro, e fui eleito membro do Comitê Olímpico Internacional há exatos 10 anos, ainda bem que nem muitas pessoas sabem, porque senão estariam muito mais na minha porta pedindo alguma coisa, né? O COI agora agora falou aqui. O Comitê Olímpico Internacional, ele cuida da Olimpíada, dos Jogos de alta performance, né?
E tem Olimpíada praticamente agora todo ano, Dani. Isso. Tem E as pessoas aqui... de inverno, adulto e da juventude. E as pessoas aqui parece que só valorizam, que falam as Olimpíadas, que é só uma que é de verão. E esquece que existem mais 3 além dessa, né? Em função do clima, por exemplo. A gente vai fazer uma Olimpíada de Inverno no Ceará, na Bahia, no Rio, não dá. Não né? dá. Só se a gente, cada um contribuir com uns pedaços de gelo, trazendo de casa, é brincadeira. Mas a gente não tem essa popularidade, né? Os nossos atletas brasileiros, 100% atuam fora do Brasil. Ou na Argentina, ou no Chile, ou nos Estados Unidos, ou na Europa, onde eles têm treinamento com neve, com gelo, com todas as condições que os tornam compatíveis com o nível técnico dos outros candidatos, dos outros atletas que vêm do mundo, principalmente do gelo, né? Do frio, que é a Olimpíada de Inverno. As habilidades que são desenvolvidas até ali na fase da infância ainda, esse contato inicial. Exatamente. E a Olimpíada da Juventude é uma Olimpíada que ela varia de 15 a 17, de 15 a 16 e de 17 a 18 anos. São 2 fases onde você, de fato, cria um clima e faz com que a criança que tem principalmente um futuro visualmente, né, para quem entende do esporte, ela possa participar e se integrar com atletas de outros países do mundo, tanto no inverno quanto no verão, e possam evoluir através de relacionamentos, através de intercâmbios, que é fundamental, né? E nessas Olimpíadas da Juventude você encontra valores incríveis. A maioria dos grandes atletas que hoje surgem no esporte brasileiro, eu não vou citar A, B nem C, mas a grande maioria, porque senão vai ser injustiça de falar de tanta gente, vieram dos Jogos da Juventude, Jogos Olímpicos da Juventude. No Brasil, a gente tem os Jogos Olímpicos da Juventude, que o Comitê Olímpico Brasileiro organiza há tantos anos, que é fantástico celeiro de encontro para os valores para as nossas confederações e seleções nacionais, né? O último foi em Aracaju, não foi exatamente. isso? É uma abertura de portas de encontro de valores que é imensurável. De atletas que você jamais imaginaria que poderia ser um grande atleta, mas naquele evento ele apareceu, veio o olheiro, buscou, levou ele e fez com que ele se tornasse uma grande figura no esporte. E falando de Olimpíada, então você, como membro do COI, a sua agenda é bem cheia. E são muitas viagens. Como é que fica a sua rotina, viagem, COI, COB, família? Como é que Bernardo dá conta disso tudo aí? Para quem viveu a vida inteira em função do esporte, né, para quem é amante do esporte como eu, para mim isso não é trabalho, para mim é prazer. É prazer a gente poder curtir, poder passar a nossa experiência de vida para tantas gerações que estão praticando, né? E a gente tem funções incríveis dentro do Comitê Olímpico Brasileiro, do Comitê Olímpico Internacional, de algumas confederações onde eu faço parte também como conselheiro, inclusive a de vôlei, que é meu esporte, né? E outras também. E é sempre bom a gente poder passar a nossa experiência de vida. A gente que viveu a vida inteira nisso tem um trabalho que pode ser feito e melhorado com erros, por exemplo, de correções. O que você acha? Às vezes, até atletas eu atendo, pessoas. O que você acha que eu devo fazer assim, assado? Eu sou uma espécie de conselheiro, não cobro um centavo, mas não divulga, senão amanhã aí não vou conseguir nem levantar da cama, porque vai ser uma doideira vai o dia ter inteiro. o telefone lotado de mensagem. Mas é muito válido, é uma coisa prazerosa, né? No Comitê Olímpico Internacional a gente tem aí, fui eleito há 10 anos, como eu falei, eu faço parte de algumas comissões, nós temos 32 comissões, né? São 115 membros no máximo que o COI tem, e são várias comissões onde você trata do esporte para a mulher, o esporte de alto rendimento, esporte e cultura, e mil coisas. Programa esportivo, que é a principal, onde eu atuo também, que é aquela que escolhe os esportes que vão participar de Olimpíadas, né? Obviamente ela formula, recebe as condições de cada federação internacional que requerem para se tornar esporte olímpico. Isso é um assunto para levar 10 dias, se você quiser, mas eu levo, não tem problema. A gente vai ficar não gravando uma temporada só para falar disso. Você tem ideia? Que tem mais de 50 esportes querendo se tornar olímpicos. Nós temos hoje 33. Né? 50 querem se tornar. E para um entrar, outro tem que sair. O número de atletas não pode passar de 10.500. Né? A Olimpíada onde teve mais atletas atuantes foi do Rio de Janeiro. Foi a última desse tamanho. Teve 11.100 Foram os grandes atletas. eventos, né? Depois eles enxugaram. Então agora realmente. está regulado. O que está acontecendo agora é que a gente está tentando unir no COI
modalidades entre homens e mulheres. Participação mista. O próprio triatlon está acontecendo isso, e outros esportes, a maratona, né, o tênis. São duplas mistas para você tentar minimizar o número de atletas e dar a condição exatamente de parar com essa história de que tem que ter esporte só para homem, só para mulher ou para homossexual. Você tem que fazer a coisa correta no seu devido tempo. E, assim, para quem não tem a menor noção, quando você vai para uma comissão dessa, quais são alguns, assim, alguns pesos, algumas questões, algumas variáveis que pontuam para você dar oportunidade para um esporte ele entrar primeiro como demonstração e depois ele se validar? Vamos dizer assim, vocês têm lá, claro que são várias reuniões, são vários critérios. E aí você pode dar uma ideia, assim, quais são alguns desses critérios que são julgados para um esporte ele entrar como demonstração e depois se tornar olímpico? Bom, a primeira coisa é o requerimento da Federação Internacional, se é que ela tem daquele devido esporte, porque tem federação internacional, que não é uma nem duas, são várias, que tem mais de um, que se auto-intitula presidente e gestor daquele esporte no mundo. Eu vou dar um exemplo aqui. O karatê ficou durante anos sem se tornar esporte olímpico, porque existiam 7 federações internacionais se intitulando a federação. Karatê-do, karatê tradicional, karatê disso, daquilo. E era um esporte que na década de 70, com Bruce Lee, era uma loucura, febre, uma coqueluche. Todo mundo queria praticar o karatê e não se tornava. Até que eles se uniram e fizeram uma federação participaram dos Jogos de Tóquio, vão voltar mais para frente de novo, e não existe mais essa questão de esporte de demonstração, acabou. Hoje em dia você tem a candidatura vitoriosa de Jogos Olímpicos, são várias candidaturas para um ser eleito, né, para cada Olimpíada. Você tem algumas modalidades que são sugestões vindas do comitê organizador daqueles jogos naquele país. Até por questões, de repente, culturais, né? Que indica, muitas vezes culturalmente, mas muitas vezes politicamente. Ah, tá. Isso é importante. Tá? Com outros interesses, como tudo na vida. Como tudo na vida. Então não é muito simples, né? Você tem que ter mais de 70 países praticantes, você tem que ter uma popularidade, você tem que ter no esporte praticado, né? Você tem que ter organização, campeonatos a nível internacional de altíssimo nível com acompanhamento de alguns membros ou do staff do COI. E aí ele vai entrar na lista para tentar se tornar um esporte olímpico. O mais organizado tá lá na frente, Alguns esportes se tornaram até rapidamente. O caso do vôlei de praia foi uma loucura. O NUSMA foi responsável por tornar o vôlei de praia, que era só uma coisa de brincadeira, no sentido de não ter uma... Era lazer, né? Era lazer, mas disputava-se campeonatos, mas não a nível olímpico, né? Então foi quando ele trabalhou menos de 10 anos, o vôlei de praia se tornou um esporte olímpico em 1996 para a Olimpíada de Atlanta, onde nós tivemos a Jaqueline e a Sandra como campeões e a Mônica e a Adriana Bear como medalha de prata, logo na largada. Né? Então foi uma maravilha. E tantos outros que até hoje abrilhantam. Mas não é só o vôlei de praia. Tem tantos outros esportes que vão se tornando olímpicos em função da sua organização, que a gente tem que aplaudir e fazer com que os outros se mirem. Eu falava de esporte do karatê, tem esporte aqui no Brasil mesmo, que não, mas o meu esporte não é esporte, meu esporte é estilo de vida. Isso é um papo furado. Esporte é esporte, atividade física, estilo de vida. Vai desfilar na rua, vai passear, vai fazer desfile de moda. Não é isso. Você quer ser estilo, mas quer ser campeão. Não, mas não precisa, esporte para todos. Esporte para todos, se você não tem ídolos, quem é que você vai fazer uma criança acompanhar se você não tiver a quem dizer? Eu, por exemplo, fui jogar basquete no Fluminense. Esse aí é teu histórico, Jogava comigo, olha só, o Pedro Bial era jogador. O irmão dele jogava na primeira divisão. Eu tinha 14, 15 anos de idade. Fui mandado embora porque eu era anão. Anão e não levava o menor jeito para jogar basquete. O Renê, que é o pai do Marcelinho, né, da seleção, que é comentarista no Esporte TV, o Renê me mandou embora. Eu agradeço ele até hoje. Graças a Deus. Que bom. E aí veio o Bené, que foi o maior
garimpador assim, ele era a detecção de talento de atletas, ali, passava né? pelas praias e colhia os atletas. O Bernardinho foi assim, tantos Sim, outros, Fernandão, um monte deles. Ele tirava de alguns esportes para botar no vôlei, espertíssimo. E como ele mesmo dizia, ele não sabia escrever nem ler. Né? Essa é uma história incrível, porque ele passava as noções de cidadania, de espírito de vida coletiva, de tudo que você pode imaginar, com uma simplicidade e com respeito, que ele fez gerações vencedoras de homens, literalmente, na sua condução. Né? O próprio... Formador de caráter. Não, né? uma loucura. Valores. Para voltar atrás, essa questão de não saber ler nem escrever, o Bernardinho, que é 2 anos mais novo que eu, tem gente que acha que ele é meu filho. Pô, eu era precoce e doidado, mas com 2 anos de diferença era um pouco difícil. O Bernardinho é um cara que, desde o mirim, que ele jogamos junto, mirim, infantil, juvenil, juvenil, aspirante. O Bernardinho é Bernardinho, porque eu sou o Bernard, nós crescemos juntos. Sim. Eu sou um pouquinho mais velho. E o Bernardinho que fazia a súmula para o Bené, preenchia o estilo, quem ia jogar em cada ponta. O Bené falava, ele ia fazendo, ia tomando a posição. Quer dizer, o Bernardo, ele é um gênio de nascimento. Então, ele não é um gênio de hoje porque estudou, não. Ele nasceu com esse dom, né, que eu não entendo até hoje, porque a formação que ele tem, como é que ele foi virar treinador de voleibol. Depois de economista. Graças a Deus ele veio para o esporte. Porque ele mesmo, eu me lembro, o pai dele e a mãe queriam que ele estudasse. Eu ia de manhã na casa dele, lá no posto 6, berrava pela janela. Bernardo, vamos bater a bola. Então, aparecia a mãe dele, a dona Mariana. Deixa o garoto estudar! E ele estudava pra cacete, ia pra praia, jogava. Né? Ele não era um cara perfeito como é o Bruninho, filho dele, né? Mas é um cara que passou... para mim, na minha opinião, foi o melhor levantador que eu pessoalmente tive, porque eu treinava com ele o dia inteiro. Obviamente o William era melhor e outros da mesma geração, mas o Bernardo, para mim, pessoalmente, foi o melhor levantador que eu tive até hoje, nos dias de hoje. Porque ele é, de fato, um fenômeno. Ai, mas tem muita história para contar. Vai incrementando, senão vou ficar só eu falando aqui. Agora, assim, a gente está falando de Olimpíadas e você viveu a Olimpíada, né, lá atrás, Montreal, Moscou, Los Angeles, que, assim, se você for fazer uma comparação com o que você foi vendo de evolução nos jogos, de tecnologia, nas modalidades esportivas, na formação desses atletas, assim, é como se fossem mundos completamente distintos, né? Parece que era uma outra época, uma outra era realmente. E quando você foi para a Olimpíada, você teve a primeira Olimpíada, né, Montreal, que foi uma Olimpíada também assim grande, mas a segunda já foi uma Olimpíada um pouco mais complexa, que foi a Olimpíada de Moscou, que aí teve boicote pela questão da época de Guerra Fria. Só que você já tinha tido uma experiência da primeira Olimpíada. Quando você chegou na segunda, aquele clima ali de Moscou, foi uma coisa que você já estava um pouco mais preocupados? Era uma época que se falava muito, né, de Guerra Fria, era aquela coisa realmente Estados Unidos e Rússia, né, aquele clima que poderia estourar uma guerra a qualquer momento. Vocês foram, assim, mais tensos ou não? É tipo jogos, vai ser agora o momento realmente, assim, de celebrar a paz, celebrar o esporte? Como é que foi isso? Primeiro, uma elucidação. Eu vou te passar um dado que também é muito importante nessa sua história, que Montreal já foi jogos que houve boicote. Que foi a primeira lá, mas foi nos países africanos, veio né? Depois da Olimpíada de Munique, onde houve o atentado contra os israelenses, né? E aí começou essa guerra para lá e para cá. Porque até aquele momento nunca tinha tido nenhum tipo de boicote. Nada, né? nada. A vila não tinha grade, não tinha nada. Era um negócio aberto para qualquer um que quisesse entrar, né? E essa minha primeira Olimpíada foi um choque, não só para mim, mas para todos os atletas, porque a gente entrava... Para entrar na vila, você tinha que passar por várias revistas e ultrassom, e tudo que era raio-x, tudo que era importante para não deixar entrar mais nada. Porque depois de Israel, o mundo mudou. Assim como aconteceu com 11 de setembro, quando os aviões caíram, o mundo mudou todo completamente. O protocolo de segurança. Então você tem que estar com a segurança 100% em dia. Porque o terrorista não está aí, ele não está nem aí, ele está querendo aparecer de alguma forma. E o que é melhor para você aparecer num evento onde o mundo inteiro está ligado, está querendo As observar? nações estão todas ali reunidas, né? Os grandes líderes também presentes. Exatamente. E aí Moscou já foi uma meia quebrada, porque aí ficou aquela história de países que apoiavam o comunismo, o socialismo, países que não apoiavam, aquela história, né? E que muita gente deixou de participar. E o principal
prejudicado sempre foi o atleta, infelizmente. Né? Os governos querem brigar, bota o presidente da república de um país com outro para sair na porrada num quarto escuro, dá uma faca para cada um e deixa o atleta ir jogar na Olimpíada. Isso é um absurdo, você fazer um negócio desse e deixar o atleta que trabalha uma vida inteira para chegar no momento máximo da sua vida, não poder usufruir daquele momento histórico que é o maior evento da humanidade, que são os Jogos Olímpicos. E não é só para esporte, não, para geral, né? Que nas Olimpíadas da Antiguidade separavam-se guerras para os Jogos Olímpicos, né? Exatamente. Tem tanta história bacana, você que teve em Olímpia, não teve? Tive em Olímpia. Você sabe a história da mulher, a única mulher que assistia os homens correrem nus pelo Ela campo? teve que se transfigurar, né? Ficar como se fosse homem para poder participar dos Jogos. Não, era a única mulher que pôde assistir os primeiros jogos da era antiga, né? Lá em Olímpia, na Grécia. E, na verdade, não é só isso. O principal, por que ela assistiu sentada num negócio de madeira? Porque ela era cega. É verdade. Ela podia porque ela era cega, então não ia ver nada. Botaram uma mulher para dizer que a mulher está participando também. Né? Mas tem também a primeira atleta que ela também teve que se transfigurar para poder, a partir daí, participar. E aí depois, a partir daí, né? a coisa começou a evoluir, né? Isso. Um absurdo, pô. Hoje o que a gente tem de mulher espetacular pelo mundo afora, não é só no esporte. É verdade. Né? A gente tem que trazer para dentro, com certeza. Agora, realmente, pisar no Estádio Olímpico, tanto em Atenas, mas depois em Olímpia mesmo, é uma emoção que quem está envolvido com esporte de alguma forma é indescritível. Né? Você entrar naquele local, que vem toda vem na história do esporte na sua cabeça. Você fala, gente, são quantos séculos aqui, quantas gerações passaram por aqui, quantos atletas, quanta história aconteceu aqui. Realmente emocionante. E eu estava, porque eu fiquei hospedada lá dentro da comissão, né? Lá no comitê. Sim. E eu estava o tempo todo emocionada ali dentro, na Academia Olímpica Internacional. E aí eu estava ali o tempo todo, porque é isso, você fica no alojamento dos atletas, né? Com o nome dos atletas, você fica um alojamento muito simples, muito tranquilo. De atletas né? renomados, não são da atualidade, são aqueles antigos que foram ícones do esporte mundial, né? E aí você vai andando, né, por aqueles espaços, você vai para o alojamento, aí você vai ali para a parte do refeitório, e aí você tem ali a pista interna. E eu estava o tempo todo, assim, muito, muito emocionada de estar ali dentro daquele local, porque eu falei, gente, eu estou vivendo aqui, né, é um local que poucas pessoas têm acesso. É verdade. Né? Você tem acesso ali à história do esporte, você está vivendo aquele local. Quantas pessoas têm a oportunidade de estar aqui dentro? Então, para mim, foi um momento assim muito marcante, muito especial. E você tem que considerar isso sempre, porque é verdade. O Comitê Olímpico do mundo inteiro quer mandar alguém. Se todo mundo fosse, não ia dar, porque aquilo não é grande, não é um espaço grande. É pequeno, Então, você tem que, de fato, ter uma relação com o teu Comitê Olímpico Nacional muito forte, com a Academia Olímpica Nacional, onde eu fui vice-presidente, né, durante um longo tempo, muito importante, porque para chegar lá dentro e você poder ter o conhecimento de cada país, como faz, como as palestras de cada um sobre o olimpismo, sobre seus valores, né, como a humanidade se transformou através dos Jogos Olímpicos, a importância que se tem histórica de todo esse movimento, é só lá dentro que você vai ter. E eu tive essa oportunidade de arrepiar. Eu volto lá de vez em quando voltamos para a Olimpíada do Rio, nós fomos lá acender a tocha lá de novo, começar né? Lá em Olímpia. E eu me recordo bem, as pessoas que estão acendendo hoje, tem muitas que são daquela época ainda, hein? Pra você ter uma ideia, em 2000... E tem aquele trajeto da Route of Truth, né? Que vai fazendo todo aquele caminho até chegar... É incrível. Uma viagem incrível. Sem falar que você vai de Atenas para lá, pode ser de carro ou de ônibus, e você vai em estradinhas que você vê tartaruga gigante andando para um lado, ou você passa na frente do mar. Passa por vilas pequenas, né, de moradores, incrível, uma coisa lindíssimo. Imperdível, vale muito a pena. E eu sempre falo isso, que quando eu fui chamada, eu estava tranquila, assim, claro que tem aquela ansiedade da sua palestra inicial, mas na hora que ele me chamou, assim, né, Dr. Daniele from Brazil... Nossa, mas assim, veio uma emoção ali. Só tinha você do Brasil ou tinha mais alguém? Não, então nós estávamos com uma delegação do Brasil, né? Nós éramos 9 pessoas. E aí eu fui dar uma palestra na época de um trabalho de pesquisa. Sim. E ali veio uma emoção e eu falei isso. Eu falei, gente, eu vou viver isso aqui, porque para mim é muito importante. Então, assim, meus
primeiros minutos de fala, dá para ver que minha voz está bem ainda assim, embargada. E eu falei, eu acho isso honroso, porque realmente vem toda uma história de, nossa, eu tô aqui dentro dessa, né, dessa instituição, desse espaço. É muito representativo, é muito emocionante mesmo, é um privilégio. Quero retornar lá e vou. Não tem a menor dúvida. E também Atenas, né? Sim. Atenas, aquela história das Olimpíadas da era antiga. O estádio lá onde... Estádio lindíssimo. Coisa é uma loucura, onde o nosso Vanderlei Cordeiro, né, foi agarrado por um irlandês. Disseram que o cara era... Pô, inventaram uma história. Isso. E o cara, na verdade, o irlandês estava salvando ele do maluco que agarrou ele, né? Então, e ele ganha, inclusive, a medalha de honra do COI, que é uma medalha que pouquíssimos têm até os dias de hoje, né? E a forma que ele lidou com isso também foi tão bonito, né? Que realmente representa o que a gente fala dos valores olímpicos, né? Não tenha dúvida. E só para lembrar um pouquinho, quem vai ouvir o que eu vou falar agora talvez não acredite, mas eu estou indo agora para dia 15 de janeiro para Pyeongchang, que é Pyeongchang, onde vão ter os Jogos Olímpicos da Juventude, né? Que é aqueles jogos de gente nova, que por acaso está sendo o meu 26º Jogos Olímpicos. Uau! Contando a Olimpíada de verão, de inverno e da juventude, são 26. Quer dizer, desde Montreal em 76, depois 80 em Moscou, depois 84 em Los Angeles, depois 88 em Seul eu não fui, aí 92 Barcelona, 96 Atlanta, 2000 Sydney, 2004 Atenas, 2008 Pequim, 2012 Londres, 2016 Rio. Isso são até hoje as de verão. Tem tudo igual de inverno e tem da juventude. De inverno e de verão, que começou-se em 2000 e pouco. Então é muita Olimpíada, é muita coisa, é muita estrada que a gente tem pela frente. Então, eu espero ir a tantas outras mais. Né? Vamos! Se Deus quiser. E aí, como é que voltando lá para o início, que a gente fala tanto aqui, você realmente viu essa mudança no esporte, você viu a mudança nos jogos, você viu a evolução do esporte ao longo do tempo. Como que você olha lá para trás e você compara assim, a Olimpíada, a organização agora Paris esse ano, já toda uma expectativa? Vamos falar primeiro da ordem técnica, né? da esportiva. Você vê o meu esporte, se você vê um filme sobre a Olimpíada de Munique em 72, você acha que tem escolares jogando, garotada de colégio. Que um levanta para a ponta, o outro vai lá e dá um peteleco na bola, o cara cai no chão, sai rolando, não desliza. É impressionante a evolução natural, porque tudo tem que evoluir nessa vida, né? E não é só no esporte. E você via naquela época, eu me lembro, em Montreal, na primeira Olimpíada que eu fui, um exemplo que eu tive foi do basquete feminino, que tinham jogadoras, a monstro gigante, que hoje seria uma jogadora média, foi a Seminova, não sei se você lembra desse nome, a jogadora de basquete, que ela parecia o boneco de Olinda, que naquela época não tinha treinamento. Né? Não tinha essa mobilidade, essa velocidade. Não existia trabalho de ordem física, de musculação, de tudo que você pode imaginar, coordenação motora, que hoje o esporte proporciona, né? Você viu a NBA, os atletas falam, uau, o que é isso? Não, e cada vez evoluindo mais. Quando você acha que a coisa não tem como evoluir, você vê, só evolui. É impressionante como a coisa cada vez melhora muito. Com relação à qualidade dos Jogos Olímpicos, o que se faz, o Comitê Olímpico Internacional, ele é responsável, sim, por tudo que diz respeito à organização, à melhor construção. Por exemplo, o Rio de Janeiro foi considerado e vai ser para sempre a última, como se diz, elefante branco de Jogos Olímpicos. Que as construções que foram feitas para os Jogos extrapolaram a necessidade, né, de necessidade que o público precisava para tê-las, né, como modalidades esportivas. Porque para a Federação Internacional daquele determinado esporte, está pouco se lixando. Faz um ginásio para 30 mil pessoas, mas só vai ter 4 mil. Então, eles não querem nem saber. Eu quero que encha aquele troço, entendeu? Então, isso é uma coisa que a gente tem que lutar. A gente tem que agora mudou totalmente esse sistema. Você tem que mostrar por que tem que ter o tamanho do público, como é que é feita a situação da divisão, a venda de ingressos, quanto vai custar o ingresso, você vai abrir para escolas para poder
quando não tiver espaço, quando tiver espaço físico livre. Então é uma série de coisas que não vão acontecer mais hoje. Os elefantes grandes brancos. eventos, os assim, grandes com essa eventos. proporção. Por outro lado, Porque tem um legado, o né? mais incrível que ficou da Olimpíada do Rio, na minha opinião, foi o vôlei de praia, com aquele estádio, aquele ginásio maravilhoso, aberto, na frente da praia de Copacabana, você com 18 mil pessoas olhando o vôlei de praia, uma coisa de maluco, de arrepiar qualquer um, né? E por acaso foi temporário, não foi um venue fixo, né? Foi temporário. E assim, acho que a grande preocupação também foi em relação à gestão desse legado, né? Porque, por exemplo, Londres, eu tive em Londres em 2015, eles ainda estavam na gestão, administrando ainda alguns espaços. E você pensa, pô, um país de primeiro mundo, um país com uma organização incrível, mas ainda estava no processo, como a gente também viu Barcelona, que se tornou uma outra cidade depois que passou a Olimpíada, né? Então, acho que a Olimpíada também tem esse divisor de águas. Passou a Olimpíada ali, aquela cidade se transforma. A questão é planejamento. É o que acontece, né? Aconteceu assim nas Olimpíadas de Atenas, ficou um tempão com tudo fechado. Antes de Atenas, Sydney. Sydney passou a usar, de fato, os seus equipamentos esportivos 4, 5 anos depois. E aqui no Brasil, a gente, como tem a nossa lei do cachorro vira-lata, que tudo é uma porcaria, não presta, tá tudo... Você vai lá para fora, você vai pelo mundo afora, você vai no Comitê Olímpico Internacional, pessoas do mundo inteiro dizem que o Rio de Janeiro foi uma das 5 melhores Olimpíadas da história. Aqui não, foi uma porcaria, não houve legado, não deixaram nada. Como não deixaram nada? O Parque Olímpico, o que é aquilo? Não, mas pegou fogo, caiu um balão no negócio do ciclismo de velocidade, e aí pegou fogo. E aí a culpada é o quê? Sou eu ou é o balão? Pô, então são coisas incríveis. E aí botam na capa do jornal e parece que aquilo ali, a Olimpíada foi um fracasso. Aí você pergunta para qualquer membro do COI, te dá uma satisfação, quero dizer, pô, o Rio fez uma Olimpíada espetacular. Vai até o Parque Olímpico, ele está sempre utilizado. Dizem que não é que é abandonado. É mentira. Você não tem como fazer uma Olimpíada todo fim de semana. Vários eventos. Com 115 países participantes, com esportes para dar com pau. Como é que você vai encher aquele troço? Então é um parque olímpico que obviamente tem uma manutenção que não é barata, mas ela é feita sistemática e continuamente e que é um grande legado. É o maior legado, é o Parque Olímpico, né? E outros legados que vieram para o país, né? Com relação à construção de novos hotéis, rede de hotelaria aqui pela Barra, pelo Recreio, por tudo quanto é lado, né? As construções, como é que chama? Transolímpica. São locais que transformaram a vida do carioca, do cidadão carioca, e para quem visita, né? É uma coisa que as pessoas, infelizmente, né? A gente tem parte da nossa mídia que prefere dizer que é. E tem um outro legado que às vezes fica invisível, que às vezes a gente sabe pelas histórias do dia a dia. Eu tive a oportunidade do ano passado de avaliar um atleta de esgrima. E aí eu fui conversar, achava que ele tinha vindo do Colégio Militar, porque o Colégio Militar é onde nós ainda temos ali a esgrima, né, como parte da opção. Lá na URCA, até hoje, né? E aí eu perguntei, você veio do Colégio Militar? Porque ele era um aluno novo, era um atleta novo, né? Então estava cursando ainda ali, provavelmente, o ensino fundamental. Você é do Colégio Militar? Ele, não. Aí eu falei, como é que você teve contato com a esgrima? Qual foi seu primeiro contato com a esgrima? E aí ele falou, nos Jogos do Rio. Olha só. Aí ele falou assim, eu não tinha, até a mãe estava junto, presente, falou, ele não dava continuidade a nenhuma modalidade esportiva, né? Já tinha pingado ali de várias. E aí ele viu, a gente foi na Olimpíada, no dia na Olimpíada da Esgrima, ele ficou encantado e a partir daquilo ali ele falou que gostaria de fazer, e aí nós buscamos, né, uma escola de esgrima e ele começou a praticar e hoje já está participando aí de vários mundiais. Né? Então, aquela história isso que não é legado? Né, isso não é que legado? é legado maior do que esse, né? Uma pessoa que você pegou e virou um atleta em função daquela modalidade. E não é um esporte que é popular, que dá condição de você praticar na praia, na rua. Isso. Né? Ele é de certa forma, elitizado. Né? Eu, por exemplo, tenho uma crítica com a esgrima, apesar de achar que é um dos melhores esportes que existem, dos primórdios do olimpismo, é a questão do conhecimento das regras. Você está assistindo
eu não consigo decifrar. O cara tocou, não tocou, acendeu a luz. Apareceu o placar e tal. Você tem que fazer um curso. Tem que fazer um curso. Na verdade, pra gente que é do meio, tem dificuldade. Não, é confuso. Aí você vê o cara comemorava achando que o outro que ganhou. Pô, eu achei, pra mim foi o outro que ganhou. Então essas coisas precisam ser mais elucidadas, mais colocadas em prática para poder a coisa cada vez melhorar, crescer de volume, de popularidade, principalmente. Eu brincava com o ex-presidente da Confederação, que era o Kramer. Não sei se você lembra desse nome, ele era militar da escola. Ele está presente sempre lá na escola, Coronel Kramer. Foi da escola, ele foi o chefe da escola. Ele foi comandante da Escola de Educação Física e está sempre presente lá conosco. Eu brincava com ele, que ele dizia, pô, o Kramer, isso eu estou te falando de 20 anos atrás, 20, 30... Kramer, você tem que fazer esse esporte virar popular. O cara vai assaltar na rua, pô, dá uma espada pro cara, vai ferir muito menos. É uma brincadeira que a gente faz, mas ele ria pra burro, tem que botar a criançada para praticar mesmo, e para você trazer para um espaço pequeno, que é onde se pratica, e não tem muita velocidade, visibilidade, é difícil você poder atrair o público para uma importância tão grande como é esse esporte. Mas ele tem um grande padrinho. E eu na escola, eu trabalho com o filho dele. Ah, que legal, olha aí. Que é o Jack Kramer, né? Que legal, que legal. Ele trabalha com ele já ao longo desses anos todos lá na Escola de Educação Física, e também atleta de esgrima, né? Sim, sim, sim. E a esgrima na Olimpíada tem um grande padrinho. Não sei se você sabe quem é. Não. O presidente do COI. Eu não sabia. O presidente do COI é campeão olímpico de esgrima na Olimpíada de Munique, em 72. Eu não sabia, olha só. Você tem uma ideia. A gente está sempre aprendendo. Mas é campeão olímpico. É um cara de um valor incrível. E aí você falou assim, muita parte técnica. Que outra característica você vê assim na comparação, quando você vê lá da sua primeira Olimpíada até agora, em relação à mudança no esporte? É claro, assim, equipamentos, né? Os equipamentos evoluíram muito. Não, tudo evoluiu. Toda a parte da tecnologia, mudança. Até quando o Rico teve aqui, ele fala, é outro surf, né? Antes a gente surfava, ele brincou que agora eles voam. Pô, a gente jogava com tênis de sola de 1 milímetro, quase quebrava o joelho de todo mundo, o braço fazia o esquimbal, né? E a coisa vai evoluindo, né? Os equipamentos esportivos são qualificados, empresas que fazem piso, fazem acolchoamento para ginástica olímpica, tem várias de altíssimo nível que, principalmente, defendem e cuidam das questões físicas do atleta, né? Isso é uma evolução muito grande que fez com que, de fato, o atleta tivesse menos contusões, né? A minha geração toda ela se quebrou. É difícil você não contar rarissimamente quem não operou um dos dois joelhos, né? É raro. Né? Na minha geração, só eu e o William não tínhamos operado os dois joelhos. Todos os outros operaram, inclusive o Bernardinho, que era levantador, né? Então, é difícil porque não tinha ainda o piso qualificado até a própria ciência do esporte ainda estava, né, evoluindo ali. Movimento, fisiologia, você vê... Parte biomecânica, fisiologia, a medicina geral, né, ciências do esporte de uma forma geral. Você vê o quanto que hoje um atleta ele tem na equipe dele integrada, né? No próprio quadro você tem pessoas qualificadas lá que mostram para o atleta. Você está fazendo, aí aparece no computador aqueles risquinhos do movimento dele. O laboratório olímpico que nós temos laboratório aqui, olímpico. Né? Isso aqui que você está fazendo está errado. Tenta corrigir, faz assim essa posição. Isso não existia antigamente, era loteria pura. Vai lá e faz o teu melhor, meu amigo. Não tem para onde você correr. Então, é evolução natural, né, da humanidade. Não é só para o esporte, para tudo, né? Tudo evolui, tudo tem que evoluir. Para a gente estar sempre bem. E quando você chega, assim, em algum local, como é que as pessoas que... Aqui, pra gente, ainda como a gente está no meio do esporte, eu encontro você na praia, né? A gente tem esse acesso. Mas quando as pessoas ainda te encontram assim, nossa, o Bernard nas Estrelas, ainda tem um pouco essa tietagem, ainda tem um pouco aquele, nossa, ele veio aqui, eu encontrei com ele está presente aqui, ele veio visitar a nossa federação, ele veio visitar uma modalidade específica, você viu um atleta especificamente, como é que ainda é essa tietagem assim com você? Não, é muito simples de explicar. O cara que fala isso, nossa, não sei o quê, fala assim, tu é velho mesmo, hein? Pra lembrar de mim, meu amigo, sem cabelo, sem bigode, tu é velho mesmo. É característica Ou sua. então vem uma criança, um adolescente, vem falar comigo, tio, me dá um autógrafo. Aí eu
Aí tu, de brincadeira, esse fala assim, ó, tio aí... eu dou assim, só se tu me disser qual é meu nome e qual esporte que eu joguei. Porque ele já quebra o pai que tá lá na esquina pedindo pro garoto. Ou o avô. Na brincadeira, óbvio que eu dou o maior carinho possível. Obviamente que hoje é difícil você ter pessoas, né, que mais jovens que tenham conhecimento, não é só da minha figura, mas de tantos outros que passam. Isso é do ser humano. Vai acontecer, todos envelhecem. O pior são aqueles que não envelhecem, que ficam na estrada, no meio do caminho. Que bom que envelhecemos, exatamente. né? Então, para mim é muito prazeroso quando você consegue ser reconhecido, né? Alguém que te para, vem o filho, não, meu pai falou que você foi um grande jogador, que dava um saque, aí você enche, estufa o peito, né? Fala, pô, que bacana a gente ter esse reconhecimento, principalmente de histórias que a gente tem, negativas, com exceção do futebol, do quanto existiram craques, ídolos e história de vitórias em qualquer modalidade esportiva que não é o futebol. Futebol é o único esporte que independe de futebol para estar na crista da onda. O Brasil pode ser o último numa Copa do Mundo, vai ter sempre 2, 3 páginas de futebol nos jornais diários. O resto não, se não tiver lá nos pódios, entre quarto e quinto lugar, desaparece. Tem várias modalidades que acontecem isso no nosso país, que eu não vou citar. Tá? Acontece mesmo de esportes que já foram medalhistas olímpicos e mundiais que deixaram de ser e perdem popularidade. Né? Então, é uma questão de trabalho, é uma questão de gestão das federações, dos clubes, da confederação, do devido esporte. Esse trabalho da manutenção, né, do crescimento, ou pelo menos da manutenção dos resultados que deixem que os ídolos apareçam, né, e que não fiquem no esquecimento. Né? Mas a sua geração foi a primeira, vamos assim, a quebrar essa cultura do futebol. Foi a primeira vez que vocês realmente começaram, vocês viraram ídolos, que o voleibol ele cresceu absurdamente como esporte, que cresceu a popularidade. Então, a sua geração teve uma grande responsabilidade, assim, na evolução do futebol. Vocês realmente viraram ídolos. Vocês faziam comerciais, vocês começaram a ter a mídia junto com vocês, a ter essa questão realmente, que hoje a gente chama de collab, né? Vocês começaram ali com patrocínio. Então, a sua geração, ela conseguiu realmente romper essa questão do futebol, que era realmente o esporte que mais se pagava, né? O esporte que tinha maior reconhecimento. Então, o vôlei, ele passou, né, naquele momento a ser o segundo esporte, vamos dizer assim, do Brasil. Então, sua geração teve uma grande responsabilidade nisso. É verdade, só que a gente tem que colocar a situação que não caiu do céu. Claro. Não é só você botar o investimento, o dinheiro que vai dar resultado, né? Tem vários esportes que reclamam, mas teu esporte é esporte de rico, tem assim, peraí, meu amigo, eu não tinha dinheiro nem para pagar o ônibus. Meu pai morreu, eu tinha 13 anos de idade. Cansei de treinar descalço. Não foi porque botaram dinheiro ali. Se você não tiver gestão da confederação, pessoas comprometidas com o trabalho na área técnica, uma confederação que busque os interesses, como começou o NUSMA, depois o ARI, graças a Deus, segmento, a coisa morre. Né? Porque se você não continua crescendo, né? E aquela geração foi a que abriu espaço para acreditarem que o esporte era viável no Brasil. E não era só o futebol, que tem a monocultura do futebol, como eu já te falei. Né? As pessoas, os pais principalmente, que têm condição econômica ruim, vão buscar no futebol uma possível condição de tornar a família viável para viver, né? Então é difícil. Então, para você sobreviver nesse meio, na minha época eram pouquíssimos esportes que ganhavam medalha olímpica, né? E hoje você conta nos dedos aí 15 que ganham medalhas olímpicas em Olimpíadas. E as pessoas e reclamam. Outros que podem trazer. E quem não chora não mama. Você tem que estar chorando sempre. Você tem que estar sempre pedindo, correndo atrás, entendeu? Então é isso, e o vôlei provou que o esporte é viável, porque não era nada. Na minha época dizia, esporte de mulher, esporte para homossexual, esporte com rede, não sei o quê. Ninguém sabia o que era vôlei. E essa geração, que foi acompanhada também pelo feminino, que passou a ter, alguns anos depois, a mesma popularidade em função da gestão que foi tomada, né? Na condição de dar ao país resultados positivos e pódios a nível mundial, olímpico, pan-americano, sul-americano, né, que fizeram desse esporte grande. E hoje você tem tantos outros grandiosíssimos esportes
que estão aí, ginástica olímpica, iatismo, judô, ciclismo, atletismo, natação, você tem tênis de mesa, você tem uma gama de esportes, agora tem que falar todos. Não, mas tem um monte deles que você conta nas mãos que podem trazer medalhas, né? E o maior problema da medalha é o seguinte, às vezes você sai com uma conta de número de medalhas que você pode trazer, depois me lembra disso que eu vou voltar uma coisa, porque você tem, como mensurar antes de uma Olimpíada, o ciclo olímpico ele faz parte de 4 anos. Então, em cada ano você tem uma competição importante. Um sul-americano, outro pan-americano, outro mundial e outro Olimpíada. Baseado nesses 4 anos, 3 anos que antecederam os Jogos, os resultados que você teve a nível internacional, de preferência mundial ou olímpico, aquilo ali te dá uma perspectiva de ideia de que o país pode ganhar muita medalha naqueles esportes que foram muito bem. Essa é uma perspectiva que te faz ter um dado onde aquilo pode acontecer. Mas, ao mesmo tempo, você tem aquele esporte individual ou coletivo que era franco favorito. Certo. Aí ele foi lá e pá, escorregou na maionese. Perdeu, não trouxe a medalha. Mas, por outro lado, você tem aquele cara que nunca foi nada e, de repente, virou o monstro sagrado, o Cielo, por exemplo. Então, que ninguém botava fé no Cielo, de repente foi com uma medalha de ouro maravilhosa em Pequim, né? E tantos outros que foram assim, né? Hoje a gente tem tanto atleta maravilhoso que eu fico emocionado, curto, quando você vê não só o atleta dentro da quadra, ou na piscina, ou nos campos, como também fora da quadra, nas suas relações, nos seus depoimentos, na importância que é dada para a sociedade por parte dele. Seu comprometimento, como a cabeça mudou, como evoluiu. Não tem mais aquele negócio, eu quero só para mim, é só para mim, é só para mim. Entendeu? Então, gente que nasce em berço esplêndido, como eu digo hoje do vôlei, né? Que não sabe o que a gente... Tem gente que não sabe nem quem foi a minha geração, molecada nova que está crescendo, né? E não sabe que a gente ralou para chegar, que não caiu do céu. E já nasce com 16, 17 anos, já está com a graninha no bolso, fala assim, bom, quero nem saber, eu vou fazer o meu. Estou dando um exemplo de 1 ou 2 atletas, não vou nem citar nomes, né? Mas isso acontece muito em outros esportes, né? Isso acontece, você tem que estar preparado e crescer para você poder, de fato, não só ajudar as futuras gerações, como também ao seu país a se mostrar internacionalmente como potência olímpica. Outro grande problema, antes que você comece a falar, é o seguinte, é a questão do brasileiro que acha que o Brasil, por ser 12º colocado numa Olimpíada, é péssimo. Isso Você está competindo com 260 países, o teu país é 12º, é péssimo, porque não é primeiro. Né? A cultura de só querer, não é nem o pódio, né? É o primeiro, só quer o ouro. Nada é a mesma coisa. É isso que acontece, infelizmente. Pô, quando você diz que você está na frente de países da Europa, da Ásia e de tantos outros fortíssimos que investem 10 vezes, 20 vezes mais do que você, economicamente, em qualidade de materiais esportivos e equipamentos esportivos, e você está lá na frente deles, você vê o que está sendo feito. O COB, junto com as confederações, tem um trabalho excepcional. E cada dia evolui mais. Cada dia a gente vê a gestão crescer, os resultados aparecerem. Mas tem sempre aquele espírito, né, de porco negativo que acha que está ruim. Mas vamos embora, vamos tocando a vida. E o resultado não é também de uma Olimpíada, né? Até quando o Laporta ele teve presente aqui, ele fala muito. A construção de um atleta olímpico, a gente coloca ali 10 anos em média. Né? Ele fala, você quer se comprometer? Ele até deu esse exemplo aqui. Então, você tem que estar comigo pelo menos 10 anos. Né? Dependendo da modalidade dependendo esportiva. Da modalidade. Não, tem gente que surge 2, 3 anos e já está arrebentando a boca do balão. Né? Mas a expectativa, né? Às vezes você precisa daquela primeira Olimpíada para né, vamos dizer assim, uma ambientação. Por isso que tem a Olimpíada da Juventude. Perfeito. Para abrir as portas para o mundo, para a pessoa ter contatos e intercâmbio com atletas de outro nível que jamais competiram. E que para frente vão se cruzar lá na frente no adulto, lá numa Olimpíada normal. E você falou do Sul-Americano, o que foi ano passado aí? Que sucesso, hein? Infelizmente. Se depender dos jogos aqui, Paris vai estar, ó. Eu fiquei vamos levar tudo. Eu fiquei de ponta a ponta. Né? Eu lamento muito a TV aberta não ter feito os jogos. Foi muito triste, porque você ficar em televisões
né, fechadas por internet. É uma coisa que não dá o devido valor, né? Algumas televisões e jornais de altíssima importância a nível nacional sequer citavam que o Brasil estava indo bem. O Brasil explodiu, chegou em segundo lugar, perdendo só para os Estados Unidos, que é a primeira potência mundial olímpica em todos os esportes. O Brasil ficou na frente de Canadá, de tudo que estava na Cuba, México, que são países que têm tradição no esporte. Sim, e estavam sempre também ali nos primeiros lugares dos jogos também. Ali, a Argentina chegou, acho que em 8º lugar, se eu não me engano, né? Então você tem aí, alguns países evoluíram, tipo o Chile cresceu um pouco, a Colômbia, a Venezuela deram uma melhoradinha, a Colômbia principalmente deu uma levantada incrível, né? E o Brasil explodiu com medalhas, né? Pena que não teve a transmissão devida necessária, mas a gente tem que estar sempre lutando, a gente sabe o porquê que não teve, né? Sim. Obviamente, quem tinha os direitos não cedeu, né? Eu acho que foi uma besteira muito grande, não vou entrar em detalhes de quem foi, mas tinha uma empresa grande que podia ter cedido e não cedeu, então ficou por isso mesmo. Mas o importante foram as medalhas, os resultados que nos dão uma expectativa maravilhosa para os Jogos Olímpicos que vão acontecer em Paris agora em julho. E falando em Paris agora, é uma Olimpíada também que está sendo muito esperada, né? A Olimpíada depois da pandemia, que foi aquela Olimpíada toda também diferente. Você falou, né, das Olimpíadas que você passou, que foram diferentes em relação a boicote, guerra. E aí a gente teve também 2020, que aconteceu 2021, que foi aquela loucura, né? Vai acontecer, não vai acontecer os Jogos, aquela expectativa. E também os atletas muito isolados, muito restritos. Então, isso aí foi realmente, quebrou, né, um pouco o que é o espírito realmente dos Jogos. Então, agora Paris eu acho que vai ser uma grande festa, uma grande celebração. E aí, qual a expectativa também? Aí vou falar você primeiro do Comitê Brasileiro, Bernardo aqui pelo Comitê Brasileiro, e depois Comitê Internacional em relação a essa Olimpíada especificamente. Não, primeiro, voltando a Tóquio, que foi em 2021, a Olimpíada de Tóquio, né? Era 2020, mas foi em 2021. Eu estava lá, fiquei o período inteiro, pelo COI, obviamente, trabalhando, fazendo minhas funções. O triste não é só você não ter público, o triste é você não ter confraternização nas ruas, como qualquer Olimpíada tem. Olimpíada você reúne o mundo inteiro naquela cidade. Uma Olimpíada são 16 dias, 17 com abertura, onde você executa 34 modalidades esportivas simultaneamente na mesma cidade. Você já imaginou o que é a complexidade de você envolver sistema de hotelaria? Não estou falando de atleta, não. Sim, estou falando também, só do público. Do público, você trazer, buscar tudo, o transporte, deslocamento, os eventos, as festas, a confraternização, a coordenação de cada ruas, evento, premiação, é uma loucura, a coisa mais complexa que existe na humanidade é isso, é você fazer uma Olimpíada, né? E isso deixou a desejar em Tóquio, infelizmente, pela questão da Covid, né? E também em Pequim, né? Pequim foi muito triste, lamentável. Eu também estive em Pequim para a Olimpíada de Inverno. Mesma restrição. Mesma coisa, restrições, e frio, e você não tinha contato quase com as pessoas, tinha que usar máscara, aquela história toda muito triste e lamentável que aconteceu. Com relação a Paris, eu tenho certeza que vai ser outra coisa espetacular. Primeiro porque francês não vem para brincar, né? Eles vêm para arrebentar a boca do balão mesmo. Eu tenho acompanhado, eu fiz parte da comissão que analisou a candidatura de Paris ou Los Angeles para os Jogos de 24 e 28. E desde aquela época, isso foi em 2017, quando eu estive lá, eu fiquei muito impressionado. Não só com Paris, como Los Angeles. Los Angeles já tinha tudo pronto, Paris em parte. E o quanto eles fizeram uma programação futura para a realização dos Jogos. E a cada demonstrativo, quando eles fazem exposição para o Comitê Olímpico Internacional, a gente vê que a coisa vem evoluindo muito. E uma das coisas mais importantes numa Olimpíada, Dani, é você ter a credibilidade popular. É o povo querer a Olimpíada, é o povo vestir a camisa do teu país, né? Como aconteceu aqui no Brasil. Sim. O povo vestiu a camisa do Brasil. Eu me lembro Maracanã lotado, as pessoas na rua se confraternizando no Parque Olímpico. Isso é muito importante. O pior é quando você não tem o apoio popular. Então, Paris vai ser uma grande Olimpíada. Que essa cerimônia de abertura aberta pelo Rio Sena, eu acho que isso aí vai ser diferente. Vai ser diferente. Vai ser lindo. Preocupante e diferente, porque vai ser aberto,
no sentido de você ter um volume de pessoas grande, onde os barcos com cada delegação vai passar, né? E vai passar e rodar, né? Sim. E a segurança me preocupa muito. Não só a mim, né? Mas para todo mundo. Todo mundo. Mas o francês também é muito bem preparado. A gente tem ouvido falar muito bem da segurança, que não vai escapar absolutamente nada. Eles vivem hoje um problema de ordem social grande, envolvidos Paris, com outros especificamente. países, né? Tal, mas a gente bota a maior fé que vai dar tudo certo, vai ser, se Deus quiser, o maior dos jogos da história. Eu espero que seja, de fato, que cada Olimpíada tem que ser melhor do que a outra. Grande expectativa. Bernard, você estava falando agora assim, mudando radicalmente de Paris, mas ainda falando da sua fama internacional. Você foi não só eleito, mas você ficou entre os finalistas, entre os maiores atletas do século XX. E aí você estava falando aqui das dificuldades, né? Você ter perdido seu pai cedo e você não ter nem material, equipamento para treinar. E aí, quando veio essa nomeação, essa homenagem, como que você recebe isso e como que você olha para o teu histórico, a tua história de atleta, a sua história de vida? Você fala, nossa, não é... É que a gente falou até do Hall da Fama, não estou falando do voleibol. Eu estou falando atleta século XX. Como é que foi isso? Isso como é que bacana. Você recebeu isso? É muito bacana, né, a gente poder... Isso foi em 95, para você ter uma ideia. Tem tempo, né? Essa história começou lá em 95 e, inclusive, quem também disputou comigo foi o Renan. Mas tantos outros fizeram a mesma de outros países, né? E só o simples fato da gente estar disputando o atleta do século, é uma condição, sabe, que nos deixa vaidosos, certamente, porque é o reconhecimento do que a gente fez, né? Eu também fui o primeiro atleta, como você falou, latino-americano a entrar para o Hall da Fama, que é em Holyoke, no Massachusetts, né? Onde existe uma cidade chamada Holyoke, onde existe the birthplace of volleyball, o local onde inventou-se o voleibol. Pra você ter uma ideia, no mesmo ano que houve a primeira Olimpíada da Era Moderna, 1896, na como é que chama? YMCA, na Associação Cristã de Moços, de Holyoke, no Massachusetts. Pra você ter uma ideia, era uma rede que jogavam 50 de cada lado, no meio de um campo de futebol. Tem umas histórias assim incríveis. Tem um museu maravilhoso, onde cada atleta que faz parte tem um mural com suas medalhas, algumas coisas relativas à sua participação como atleta. E a cidade, quando você entra, welcome to the birthplace of volleyball. É vôlei o negócio. As ambulâncias, é tudo vôlei. É impressionante, é bacana pra burra esse troço. Muito legal e que, sabe, é um reconhecimento que a gente agradece porque a gente tem ciência de que veio e já fez alguma coisa. E espera fazer muito mais, eu espero. E você acha que, assim, o que realmente te destacou, além da sua qualidade de jogador, mas o que realmente foi o grande diferencial para você foi o Jornada nas Estrelas? O Jornada nas Estrelas foi um plus. Foi uma coisa... Foi a cereja do bolo. Papai do céu falou assim, vai lá, dá essa porrada na bola que vai dar certo. Eu era molecagem de praia, né? Com 14, 15 anos de idade, que eu transportei para a quadra. E que foram muitos pontos. Que explodiu em 82, no Maracanãzinho, no Mundialito, que teve pela primeira vez um campeonato a nível mundial disputado, né, com os 12 melhores países do mundo, né, e onde eu lancei o Jornada, que foi uma coisa que parava, eram 22 mil pessoas, porque era arquibancada, não era banco de plástico nem de madeira, era arquibancada mesmo, como era o Maracanã de futebol. E eu me lembro que tinha sonoplastia. O primeiro que acreditou foi o Luciano do Vale, né? Ele ainda pela Record, e que transmitiu, e eu só lembro o seguinte: depois do primeiro do jogo contra a Coreia, que eu acho que foi a semifinal, quando eu acabei o jogo com 4 jornadas diretos, né? E explodiu aquela coisa da noite pro dia, um bando de pé rapado como éramos nós, mais ou menos, nos tornamos ídolos nacionais. Então todo mundo era capa de jornal todo dia, o que fulano fez hoje, fez aquilo. E o Jornada foi uma coisa que ajudou muito, né? Ajudou a popularizar o esporte, trouxe uma série de benefícios, por exemplo,
professoras e diretoras de escola que reclamavam quando eu ia fazer palestras, dizendo que os garotos quebraram ali a lâmpada, quebraram a vidraça da diretoria. Eu falei, minha querida, você vai me desculpar, não. Estão incentivando o esporte. Ninguém mandou vocês assistirem jogo de vôlei. E engraçado, Dani, é que as transmissões, quando o ginásio era baixo, que tinha menos de 20 metros, tinha que ter no mínimo 25, 30 para dar o jornada, a galera ficava pedindo, o interior, qualquer lugar que a gente fosse do Brasil, com transmissão televisiva, Sim. o povo não tem noção de que o teto é baixo. Eu queria que você falasse isso. Não era qualquer ginásio que Não, você podia, não, só tinha justamente por 5 causa no Brasil. da altura. Só tinha 5 no Brasil. E hoje, até depois da reforma, você fala que nem é mais possível fazer isso, exatamente. né? Mas eu ia nesse ginásio, da hora que eu ia pro saque, do início ao fim do jogo, era jornada. Jornada. A galera pediu jornada. Então, no início do jogo, eu tinha que dar uma porrada no teto para mostrar que não dava. Aí a galera aplaudia, aí parava de encher o saco. Era isso mesmo, era engraçado pra burro. E hoje, infelizmente, os estádios, os ginásios, eles praticamente não dão mais a condição de você dar mais jornada, porque todos criaram o placar eletrônico central no estilo basquete. Então a bola tem que passar por onde? Não tem onde passar, Sim. infelizmente. Então ele só é feito na praia, atualmente com perfeição, né? Então na praia você ainda consegue executar, tem muita gente que faz, inclusive jogando aí por outros países, tem um italiano que faz muito bem, um colombiano. Então E você bacana fala a gente que ter feito... ainda tinha uma luz no Maracanãzinho, né? Pô, que ainda não deixava, a pessoa não tinha era um noção holofote. da onde a bola ia cair mesmo, né? Era um holofote, ficava na tua cara. Então batia na bola, o cara olhava para cima igual olhar para o sol. Sumiu. E a bola fazia uma trajetória diferente que pegava todo mundo de surpresa, né? E eu só fazia no final do jogo, quando faltava 3, 4 pontos para acabar, para exatamente ter o elemento surpresa do adversário, não saber o que vem aí e acontecer, né? Porque se você desse o tempo inteiro, eles iam acabar acostumando, ia treinar, ia se movimentar de uma forma correta e ia acabar dando certo a condição Era a que tua eles queriam. jogada de mestre ali. E ali foi maravilhoso. Eu tive bola, Jornada nas Estrelas com foto minha, tive tênis assinado do Bernard, tive um monte de coisa. Eu fiz 23 comerciais de televisão. Em função do Jornada, né? Que Não, foi... em função geral. Geral. Em função geral. Eu sempre tive uma boa relação com o jornalista, é sempre importante você ter bom relacionamento com a mídia, com o povo. Você sempre foi muito carismático. Não, eu sempre me achei carismático. Sempre tentei ser carismático, né? Sempre tentei ajudar. Por isso que eu dei seguimento para o lado político aí, e até hoje a minha vida é em cima de olimpismo, seus valores, a importância de passar essa experiência para todo mundo. E, Bernardo, seus filhos, ninguém foi pro vôlei? Meus filhos, eu tenho 4 filhos. O mais velho é bicampeão do mundo de surf, né, de longboard, que é o Phil. Ele tem um programa no canal Off, né? Eu acompanho, Aí tem minha filha que mora na Austrália. A netinha também é uma graça já surfando, fazendo, né? Com 3 anos surfando. Surfando com ele, lá no lindo. Havaí. A minha filha mora na Austrália, essa é a única que não deu para jogar vôlei, mora em Perth, na Austrália. E tenho 2 do segundo casamento com a Carminha, que é o Guilherme e o Bernardo. Os 2 são basqueteiros. Aí, voltando às suas origens lá do Mas basquete. Não tem nada a ver. Eu sempre achei que é importante você praticar alguma atividade física, se for esportiva, melhor ainda. E não quer dizer que você vai ser um craque, mas você vai ter uma qualidade de vida melhor, a socialização, relacionamento, espírito de vida coletiva, uma série de coisas que você aprende com o esporte. Dos valores do esporte, Os valores, né, que você vai aplicar para sua vida. Totais, com certeza. Então, não sou contra esporte nenhum. O Phil, que é o bicampeão mundial de surf, ele fez 10 esportes antes de ir para o surf. Eu só fui no basquete. Ele fez vôlei, futebol de salão, futebol de campo com Zico, judô, jiu-jitsu, vôlei, que mais? Esqueci agora. Vela não, windsurf. Tá. E você não tem ideia o que ele fez praticar. E me perguntar, pai, já com 14 para 15 anos, eu falei, meu filho, vai experimentando, né? Vai experimentando. Mas com 6 anos, de 7 ou 7, ele começou com o Rico, né? Foi quem introduziu a prancha para ele, pela primeira vez, né? E aí chegou numa hora que ele falou, pai, eu não sei o que eu vou fazer. Eu falei, meu filho, você não pode ser mais ou menos em todos os esportes e não ser cracão em nenhum. Você tem que optar o que você acha melhor. Então, eu vou ficar no surf.
E ficou e arrebentou, né? É feliz, Explodiu. sucesso. Graças a Deus. Eu acompanho, muito legal. É. E a netinha agora Minha netinha é um tá... espetáculo, coral. Ela é uma graça Coral com com 3 ele. aninhos surfando, é impressionante. Surfando junto, é uma Muito graça. legal, muito já legal tá já mesmo. soltinha já nas ondas É lá. verdade, é Ai, verdade. muito bom. E assim, falando do esporte, falando da família, você agora pratica que esporte? Eu vejo você caminhando. Não, eu malho todo dia. Eu tenho que malhar. Eu malho aqui no shopping. Sim. Malho aqui na Baritec. Todo dia. O dia que eu não malho, eu fico maluco. Eu tenho que malhar todo dia. Obviamente, eu não tenho por exemplo, eu não consigo mais jogar direito por causa da visão e tal, na praia, né? Mas eu venho, faço 1 hora diária de atividade física, abdominal, musculação, Treino de transpor. força ali, depois Faço faz tudo seu cardio. porque eu preciso suar, né? Até porque minha mãe era francesa, ela vivia dizendo, meu filho, é bom suar. Aí eu comecei, é bom suar. Aí eu fui. É bom suar. Aí eu fui suando, ela é francesa, né? E vou suando até Vamos hoje. suando até hoje. Precisa eliminar essas toxinas aí. Exatamente. E assim, a gente tá quase acabando, né? A gente acha que o papo vai rolando, já passou um pouquinho da hora. Mas assim, eu queria que você falasse, além da Olimpíada, que eu acho que é o ano que vai estar todo mundo falando e perguntando isso para você, algum outro projeto, além desse ano olímpico, que você tem aí em mente para 2024? A gente está começando o ano agora, um ano, né? A gente sempre tem aquelas semanas de resoluções, de expectativas, novas metas. O que você pretende aí em 2024? Eu pretendo ter muita saúde, né? Essencial. Continuar com a minha família maravilhosa, meus amigos, curtir a vida e sempre trabalhando, sempre tocando para frente projetos. Eu não tenho nada especificamente com 66 anos que eu posso iniciar agora, mas tem tanta coisa que eu posso passar de experiência para tantos segmentos, né? Que a minha vida é muito cheia de compromisso, né? A gente viaja praticamente o ano inteiro, né? E só aí já é sarna para se coçar, adoidado, né? Sim, muita sarna para se coçar. E eu agradeço a Deus por ter saúde, por poder estar vivo, por poder continuar nessa nossa missão na Terra de poder ajudar sempre ao máximo, principalmente a juventude que precisa tanto através do esporte, alguma coisa que possa dar a eles uma condição melhor de sobrevida, de relacionamento, de saúde, uma série de coisas. É assim, o seu papel, você é uma grande inspiração, né? Você é um grande ídolo e grande inspiração. Eu tô aqui hoje também como fã. Obrigado. E aí, essa geração nova, as pessoas... Porque, assim, eu costumo sempre contextualizar que tá todo mundo numa vida muito do imediatismo, né? As pessoas querem resultado imediato, querem, né, sucesso imediato, querem dinheiro, quer tudo muito rápido. E a gente sabe que ao longo da nossa vida não é o tempo todo, né, de felicidade, de sucesso, de vitória. A gente tem ali essa vida que é alternada por períodos de dificuldade e de sucesso. Então, eu queria, assim, que você lembrasse de 2 situações que foram importantes para vocês. Uma situação, assim, que te marcou... uma situação difícil, negativa, que isso você levou de aprendizado para sua vida, que depois, no outro lado, né, que você vê assim, qual um dos momentos que é difícil selecionar mas que mais te marcaram positivamente na sua vida, e deixar alguma coisa também para essa geração, uma frase que você se inspira, alguma coisa que você leva como conduta do teu dia a dia, alguma coisa que as pessoas possam realmente se inspirar no Bernard. Bom, como trauma negativo, né, eu me recordo em 1985, Copa do Mundo no Japão, que é realizada de 4 em 4 anos. Né, você tem Mundial, Copa do Mundo, Pan-Americano, Sul-Americano e Olimpíada. Nessa Copa do Mundo eu tive um estiramento na panturrilha, chamado Síndrome da Pedrada na Panturrilha. Parece que você levou um tiro, ou uma pedrada literalmente. Sim. Numa transmissão ao vivo, pela televisão, de uma final de campeonato nacional, eu de repente caí no chão, alguém tacou uma pedra em mim, a sensação é essa. Sim. E eu levei 5 meses para me recuperar, não fui pela primeira vez à seleção brasileira, né, em função desse acontecimento. Mas depois recuperei, fiz tudo com juros e correção monetária, né? Com relação à positividade de uma coisa que todo mundo fala mal, eu só tenho a dizer o seguinte, a medalha de prata foi maravilhosa. Isso, foi maravilhosa, muito melhor do que a medalha de bronze, do que o 4º, do que o 5º lugar. Não deu para ganhar de ouro,
ganhamos a prata, espetacular. Mostramos que a gente teve condição de chegar de um país que não era grande coisa, fazer e mostrar o que tínhamos trabalhado para chegarmos, né? Então, a medalha de prata, você fica triste na hora que você perdeu, porque você deixou de ganhar uma final. Mas no dia seguinte você vê que você é prata e não é bronze. É muito melhor. E por que o bronze fica feliz? Porque o bronze veio de uma vitória contra o 4º lugar. Sim. Então, essa é a realidade. Então, eu me orgulho muito dessa medalha de prata. Eu e minha geração, a gente sabe o quanto ela foi importante na formação de tudo que cada um de nós tivemos e continuamos a ter, né? E tenho certeza que isso aí vai ficar para a eternidade. Até porque todo mundo fala que aquela geração foi a precursora de tudo. E é a realidade. Sim. É a realidade. Tudo que aconteceu foi, de fato, espetacular. E aí um ensinamento, uma frase, alguma coisa que você usa aí pro teu dia a dia para te motivar, para naqueles momentos que dá uma baixa de energia, você, não, isso passa. Porque também tem experiência de vida desse tempo todo aí, que você sabe que as coisas passam, né? Momentos bons passam, momentos ruins também passam. Isso acontece, mas o que eu posso dizer é o seguinte, cada um tem um campeão dentro de si. Você tem o teu campeonato, você venceu como podcast, como comunicadora, como fisiologista, como tudo que você faz, né? E você não caiu do céu. Pá! Né? Cada um tem um dom que tem que ser primeiro encontrado, para depois ser garimpado e depois você aperfeiçoá-lo, né? Como um diamante, que você vai lá e faz. E cada um tem alguma coisa, que pode ser na área esportiva, na área cultural, na área da medicina, qualquer área, né? Só que isso você precisa ter alguém que te estimule, né? Alguém que te busque e fala assim, vem cá, vamos testar isso. É como eu fiz com o Fio, com meu filho mais velho. Testou tudo que dava para o esporte. Ele queria esporte, então é aquilo ali. Então, dependendo do que cada ser humano quer ou pensa, e os pais são fundamentais, ou os amigos mais próximos, é importantíssimo que essas pessoas deem uma dica ou influenciem, apoiem mesmo ali, apoiem, né? essa iniciativa, né? Dessa criança, principalmente jovem, a ter uma atividade que possa vir a torná-lo uma referência. Se não for referência, no mínimo está ajudando a qualidade de vida do cidadão comum, né? Não só no Brasil, como no mundo. É verdade. A gente está acabando, é uma pena. E aí eu queria, assim, uma mania. Eu sempre acabo com uma coisa mais leve, assim. Uma mania, uma curiosidade, que só as pessoas que são muito próximas do Bernard que sabem aí de você, que você possa compartilhar aqui um segredinho pra gente, dar um spoiler. Não, compartilhar. eu sou metido a cozinhar. Opa, temos um chefe! Sou metido a cozinhar, minha mãe cozinhava muito, meu pai teve restaurante. E eu sou metido a cozinhar, já cozinho para 40 pessoas em casa. Sou metido mesmo, gosto de um bom vinho. Isso é curiosidade, e eu só tenho um trauma na minha vida, por outro lado. Que se um dia eu ficar careca, eu acho que eu me mato. Esse é o único trauma. Isso não pode acontecer de jeito nenhum. Aliás, dá uma ajeitada no meu tupete. Cuidado tá meio, aqui, a produção, a produção, cabelo. Ele tá meio despenteado, mas a gente dá um jeitinho. Olha, depois. Então, olha, Bernard, a gente já sabe, quem for visitá-lo exige que o cozinheiro esteja em ação lá. Chefe Bernard. E tem algum prato que você prefira, assim, eu cozinhar? Eu gosto muito de massas, peixe. Eu faço um pouco de tudo, carnes, risotos. Olha, revelações aqui. Um pouco de tudo. Excelente. Morei na Itália há alguns anos, né? Aprendi muito na Itália também, de ver minha mãe. Minha mãe faleceu muitos anos atrás, mas eu aprendi muito. Meus irmãos mais velhos também cozinham muito bem. E você lá na Itália, você também já se virava na cozinha? Não, porque eu tinha restaurante tudo pago. Tava lá, né? Tudo bonitinho. Não dá nem tempo para você cozinhar. Você, quando está treinando de alto rendimento, você não dá tempo. Você treina 3 horas de manhã, 3 à noite. E se prepara para a noite. Tem que descansar, é uma loucura. Então, mas eu tinha restaurante pago pelas equipes, eu podia escolher. Comia na Itália, imagina você comer mal na Itália. Impossível. Qualquer lugar na esquina já é maravilhoso. É espetacular, não tenha dúvida. É verdade. Bernard, assim, eu não tenho palavras para te agradecer. Foi, assim, incrível esse momento aqui. Agradeço muito, sempre seu carinho comigo, sua disponibilidade, sua gentileza. Para mim é uma honra ter você aqui presente no meu podcast, uma honra ainda começando
né? O primeiro programa 2024. Então, sou muito, muito grata realmente por ter você aí ao longo de tantos anos na minha vida. A gente sempre se encontra, às vezes de uma forma informal, e você sempre muito gentil, carinhoso comigo. Queria muito agradecer e pedir para você finalizar, que eu sempre falo, né, que é uma brincadeirinha para completar a frase. Podcast com a Dani é... Primeiro eu vou me despedir, né? Claro, claro. Primeiro eu quero agradecer não só a tua categoria, o teu nível, né, de condução do podcast, do seu conhecimento, da sua notoriedade. Eu te acompanho de vez em quando. A tua simpatia, e você não chegou lá por acaso. Por isso você é a Dani. É a Dani, e o podcast é show. Podcast é um show. É maravilhoso. Isso aqui, teu podcast é um show. Parabéns, muito obrigado pela oportunidade da gente brincar durante uma tarde, uma coisa maravilhosa que certamente vai ficar marcado para mim para sempre. E depois quero que você mande para mim cópia, porque eu não sei como é que eu vou aceitar. Quero vou cópia. Te mandar tudo, vai ter direito a cópia, Obrigado, vídeo, querida. vai estar tudo registrado. Nossa, muito obrigado. obrigada. Obrigada Obrigado mesmo. a você. Pessoal, encerramos então esse programa e fica ligado aí que o ano de 2024 promete. Até a próxima.